Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Começa agora mais um programa Direito na TV. Os crimes raciais aumentaram em 24% nos últimos anos. Para combater isso, novembro é um mês de reflexão sobre a igualdade racial no Brasil. Dentre as injúrias estão aquelas que agridem a raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade. Para falar mais sobre o assunto, convidamos o advogado Dr. Egliston Lanzarin, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Tubarão. Então não saiam daí, que o programa está apenas começando. Olá! Hoje no programa Direito na TV estamos conversando com o Dr. Egliston Lanzarin. Ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Tubarão. Doutor, muito bem-vindo, né? Eu acho que o doutor nunca tinha participado do nosso programa, né? E mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo doutor, né, pela disponibilidade de passar sobre esse tema tão importante, principalmente nesse mês que se passou de novembro, né, que se fala sobre essa conscientização da importância, né, que se tem sobre a consciência negra. E aí eu gostaria de começar o nosso programa justamente, doutor, falando sobre o mês que se passou de novembro, o que foi tratado e quais foram as ações, né, para que o pessoal de casa tenha essa conscientização. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui na sua presença, é uma honra estar aqui no seu programa, agradecer também aos telespectadores, a quem está assistindo. E informar que a OAB esse ano, mais precisamente no mês de março, constituiu dentro da sua conjuntura a Comissão de Igualdade Racial. A subseção da OAB de Tubarão, ela tem 50 anos, né? Esse ano completa 50 anos. E é a primeira comissão de igualdade racial instituída dentre 50 anos na subseção. Exatamente, porque eu fiz parte da diretoria e nós não tínhamos mesmo a comissão, né? E quando eu vi o doutor em outras oportunidades, que nós já vamos conversar, eu achei de suma importância, né, doutor, essa criação. Sim. E pode continuar, doutor, falando, eu até interrompi, né? Não, tranquilo. E é importante a gente frisar que não foi só um pleito nosso, né, meu como advogado, membro da OAB, mas de outros colegas da instituição. E quando foi elaborada essa conjuntura dessa comissão, a gente pensou em não trazer só um aspecto elucidativo entre os nossos próprios pares, entre os nossos próprios colegas, não ficar só na questão didática. Era abrir portas da OAB para a sociedade. Era fazer esse vínculo e essa aproximação da própria instituição com a sociedade, com as lideranças políticas da região, com o judiciário, com a polícia, fazer essa mesclagem para que a gente pudesse ter políticas públicas efetivas no combate ao racismo e à intolerância religiosa. E até exatamente essa ia ser a minha pergunta, né? Qual a função da comissão para ajudar e para passar para a sociedade. E aí o doutor recentemente, na verdade foi ali no fim de mês de novembro, o doutor esteve, né, na Câmara de Vereadores de Tubarão. Sim. E como é que foi essa visita à Câmara? Eu costumo dizer que essa relação ela tem que ser feita e tem que ser sempre rotineiramente pleiteada com os líderes públicos da região, com os representantes da Câmara de Vereadores, com o prefeito, para que a gente possa estar fazendo valer as leis que já estão instituídas aí de igualdade racial, né, que implementam a inserção do negro, do preto no mercado de trabalho, os empreendedores pretos e negros da região. Eu acredito que a comissão vem com esse caráter, né? A gente foi lá dialogar, a gente foi muito bem recebido. E no momento depois da nossa fala ali no púlpito, foi apresentado um projeto de lei, né, que torna o Novembro Negro na região, traz esse aspecto para trazer a discussão não só no dia 20 de novembro, mas no mês inteiro. Foi apresentado pelo vereador Maurício Dubies. E como foi, doutor, essa receptividade e essa resposta desse projeto de lei? Ainda está sendo, né? Na verdade, a gente está participando diretamente da formulação desse projeto de lei, né? Não só os assessores jurídicos do vereador, mas a nossa comissão
Ele gentilmente nos chamou para participar da elaboração, até pela questão do conhecimento de causa. Então, a gente está potencializando esse projeto de lei. E, doutor, são quantas pessoas na comissão? Hoje estamos com mais ou menos 13 a 14 pessoas. 13 a 14 pessoas? Isso. É um número bem considerável, né, doutor? E assim, como eu disse, de suma importância, né? Porque quanto mais pessoas participando, acredito que vai refletir na sociedade. Seria isso, doutor? Sim. Na verdade, a nossa instituição, a nossa comissão, ela tem um caráter misto, né? Ela não tem só advogados dentro do nosso grupo, dentro da nossa comissão. Ah, sim. É um vínculo que a OAB tem com a sociedade, né? Até porque somos representantes da sociedade também, fazemos parte disso. Então, a gente preferiu trazer outros profissionais de outras áreas para estar compondo a nossa comissão. Profissionais pretos, profissionais negros que atuam em diversas áreas da sociedade tubaronense. Quais seriam, doutora? Temos a Manuela, que é uma jornalista, ela está presente na nossa comissão também, é uma jornalista negra. Ela tem um podcast chamado Conversa em Vários Tons, que a gente já participou em alguns outros momentos. E ela traz exatamente essas perspectivas, ela dá voz a esses anseios da sociedade marginalizada negra da região. Então, ela está fazendo parte desse nosso grupo também. Também temos profissionais ligados ao Tomé, que ele é cineasta, ele faz documentários, ele tem documentários publicados no YouTube com relação à questão da intolerância religiosa. Ele tem alguns documentários de casas de Umbanda da região também. Sim. E ele também compõe o nosso grupo, além dos advogados já presentes. Nós já fizemos um programa sobre intolerância religiosa com o Dr. Diógenes aqui. Pois faz parte também da nossa comissão, da tesoureira. Foi muito interessante e muito importante. Doutor, nós vamos ter que fazer um intervalo comercial. E no próximo bloco voltaremos a conversar com esse assunto muito importante para a sociedade, que é a igualdade social. Até já! Olá, voltamos com mais um bloco do programa Direito na TV e hoje estamos conversando com o Dr. Egliston Lanzarin, que ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial aqui da OAB Tubarão. Doutor, nós estávamos conversando, né, sobre a importância e também os serviços, as participações, enfim, da comissão, mas o pessoal de casa, e eu sei que tem essa dúvida porque chega até nós, tem essa dúvida muito presente, que é sobre a diferença entre a igualdade, a injúria racial e o racismo. Uhum. E aí eu gostaria que o doutor explicasse, mas antes disso, eu ia pedir para o Fabrício para colocar a nossa imagenzinha e em cima disso o doutor pode tirar. Que aqui para o pessoal de casa ver, você sabe a diferença sobre o racismo e a injúria racial. O doutor pode colocar essa diferença, doutor? Bem, a injúria racial, ela é tipificada no nosso Código Penal como crime contra a honra. Ela tem um caráter punitivo mais brando do que o crime de racismo. O crime de racismo, ele é tipificado na nossa Constituição, né? E logo em seguida ele foi tipificado na Lei 7.716 de 89 e ele tem um caráter punitivo mais severo. E qual que é a principal diferença entre os dois? A injúria, ela está voltada ao elemento subjetivo do ofendido. O uso de elementos raciais, étnicos, cor, características de certa denominação social para ofender a honra do sujeito. Então, o bem jurídico tutelado é a honra do indivíduo, é algo singular, é a injúria. E a pena é de 1 a 3 anos de detenção e multa. Já o racismo é um crime imprescritível, inafiançável e hediondo. Ele está ligado à coletividade, ele está ligado a uma ofensa direta a um determinado povo, à soberania de um povo contra o outro, essa questão de soberania e subalternidade. Então, quando a gente se coloca ou fala, tipo, povo preto, tinha que ser coisa de preto, isso pode ser caracterizado um racismo. Além disso, a lei de racismo, ela infere no sentido de macular direitos ou diminuir direitos de um indivíduo. Por exemplo,
eu vou para uma entrevista de emprego, tá? Numa empresa privada, e nessa empresa privada eu coloco um currículo. Nesse currículo não tem foto, mas aí a empresa resolve me chamar para uma avaliação, para uma entrevista. Chegando lá, a empresa não resolve me contratar por conta das minhas características físicas. Isso pode ser considerado um racismo também. Doutor, na prática, para o pessoal de casa entender, eu gostaria que o doutor desse um exemplo de um crime de injúria racial e um crime de racismo. E mais precisamente, que a gente vê muito, infelizmente, nos campos de futebol. Sim. Né? A gente está sempre vendo situações que é lamentável, né? Nos tempos atuais, mas infelizmente ainda tem. Qual a diferença ali? Na verdade, pode trazer exemplos para que o pessoal de casa possa entender. Então, um exemplo. Quando fazem a analogia ao macaco, com referência às características físicas do negro, do preto. O tipo, fulano macaco, ou chama de macaco. Ou jogam banana fazendo simbologia ou analogia à referência do preto como características de macaco. Isso pode ser considerado uma injúria quando direcionada ao indivíduo, a uma pessoa, tá? Quando direcionado a um coletivo, a uma massificação, isso já passa para o crime de racismo. Uhum. E desculpa, doutor, só ali para me entender, quando passa pro coletivo. Ah, entendi. Quando tu, no caso, Tu chama engloba, alguém, alguém pelo seu gênero, aquela sua raça. Determinada, aquela cidade só tem preto. Exato. Seria nesse sentido. Na verdade, de trazer características pejorativas para uma coletividade. Então, vem mais nesse sentido. É tanto que o crime de xenofobia, que é um tema recorrente, está enquadrado no crime de racismo também. Sim, eu até vou chegar nesse ponto, mas eu também lembrei daquela situação eu me fugiu o cantor em Porto Alegre. Foi o Seu Jorge, exatamente. E eu acho que ele também teve essa situação e acabou levando, acho que ele registrou um boletim de ocorrência, né, doutor? Sim. Na verdade, o Ministério Público do Rio Grande do Sul entrou em uma investigação para apuração de um possível crime de racismo, mas não foi constatado nas falas ali, nos insultos, foi constatado sim a injúria racial. Eu ia perguntar, por que eles no primeiro momento acharam que seria um crime de racismo? Porque eles estavam com a dificuldade de fazer a percepção auditiva do ambiente, né? Então, para saber quais foram os insultos direcionados ao artista. Entendi. A partir do momento que eles conseguiram identificar, houve um enquadramento do crime. Aí já houve para o pessoal do artista, no caso, e seria injúria racial. Isso. Fabrício, tu pode colocar aquela segunda imagem ali? Injúria racial é imprescritível, como o doutor falou. O crime de injúria racial configura um dos tipos penais de racismo e estes podem ser julgados a qualquer tempo, independentemente da data em que foram cometidos. É uma decisão do STF. Doutor, o porquê que se diz que ele é imprescritível? E para o pessoal de casa entender o que é o imprescritível, né? O direito ele costuma complicar a vida do cidadão. Exatamente. A linguagem muito técnica. Por isso que aqui a gente sempre tenta levar para um modo mais fácil para o pessoal de casa entender. A imprescritibilidade de um crime ela está ligada ao tempo, ou seja, ao você acionar o judiciário requerendo a tutela daquele direito. Ou seja, eu sofri um crime de injúria. Quando eu sofro um crime de injúria, eu posso ir a qualquer momento na delegacia, fornecer ou prestar um boletim de ocorrência para que as devidas providências possam ser tomadas. E no judiciário existe alguns elementos de prescritibilidade, que como eu posso explicar de uma forma mais simples, é que o crime ele não vai deixar de ser punido ao longo do tempo. Porque tem alguns crimes que se você não provocar o judiciário, ele vai acabar perdendo a sua eficácia, entende? Então, os crimes relacionados ao racismo e à injúria racial, eles são imprescritíveis, eles não têm tempo para acabar, entende? Para que você possa tutelar e chamar o judiciário para que possa punir o ofensor. Nesse caso, digamos que se acontecesse como um cantor, o Seu Jorge, um jogador de futebol, enfim, se eles demorassem 1, 2 anos depois, eles poderiam voltar e registrar, enfim. Independente do tempo,
tendo a materialidade, configurando a materialidade, documentando o ato, independente do tempo. Pode durar 20, 30 anos, você pode entrar com manifestação dentro do judiciário para que o judiciário possa tutelar esse seu direito. Entendi. Doutor, nós vamos fazer outro intervalo comercial. No próximo bloco, voltaremos a conversar com o Dr. Egliston e tirar mais dúvidas sobre esse tema tão importante. Até mais. Olá, voltamos com o nosso último bloco do programa Direito na TV e hoje estamos falando sobre a igualdade racial na nossa sociedade brasileira com o Dr. Egliston. Doutor, eu tenho uma pergunta também, que eu fui estudar sobre o assunto, e eu vi que recentemente a Câmara de Deputados Federal igualou o crime de injúria ao crime de racismo. Na prática, e para o pessoal de casa entender, o que isso vai ter um impacto para a sociedade, essa igualdade sobre o crime de racismo e de injúria racial? Na verdade, não é bem uma igualdade, porque quando se coloca em igualdade, a gente coloca os parâmetros de toda a lei, né? Sim. Mas de um elemento em específico, que é a questão da prescrição, né? Que antes, o crime de injúria racial, ele tinha um período de 6 meses para se oferecer a queixa-crime, que se chama, né? Que era o que a gente estava conversando no bloco anterior, né, doutor? Exatamente. Que você teria que provocar, ir na delegacia, ofertar o boletim de ocorrência, do boletim de ocorrência ia ser direcionado ao Ministério Público para ver se existia a denúncia ou não de um crime. Com a imprescritibilidade, agora a injúria racial ela não tem mais esse caráter de 6 meses, né? Como o crime de racismo, ele é imprescritível, uma decisão recente do STJ. Uhum. E aí, doutor, a gente estava conversando ali, né, com relação a essa gravidade do crime de racismo e também da injúria racial, se tem levantado, e eu também fui atrás para estudar, sobre a gravidade e o porquê desse crime de racismo e injúria racial ser tão gravoso. O porquê que o doutor acha, na sua análise, assim, e porquê dessas mudanças e também dessas equiparações para que não haja prescrição do crime? Eu acho que o crime, seja ele injúria racial ou racismo, ele tem um grande potencial ofensivo para a sociedade. Então, quando a gente começa a encarar esses crimes com mais severidade, posso dizer assim, a gente coage esse tipo de criminoso não proferir mais essas ofensas, né? Então, acho que vem muito ligado à efetividade da lei. Quando se fala em prescritibilidade, é importante que a injúria também tenha esse caráter, porque ela também tem os mesmos elementos do que o racismo, né? A única diferença está como que eu posso dizer, está na configuração do crime em si. Mas quando a gente tem os mesmos elementos, raça, cor, etnia, não tem por que a gente diferenciar também no procedimento. Então, eu acho muito importante e bem bom para a sociedade, acredito eu, ter essa imprescritibilidade no crime de injúria racial também. E, doutor, assim, até fazendo, né, um adendo nessa situação, é muito fácil, digamos assim, e eu vejo muito as pessoas falarem, é muito bonito se falar, mas vocês não estão no nosso lugar, nas pessoas que realmente sofrem, porque ninguém gosta de sofrer alguma ofensa, ninguém gosta de passar por isso, né, doutor? E eu acredito que sim, que ainda existe muito isso no país, né? E deve ser, e sim também deve, atraso, quando muito bem o doutor colocou, vai atrás de um emprego, ou vai atrás de uma colocação de estudo, enfim, qualquer área, né, doutor? É uma situação complicada, é um sofrimento para a pessoa, né? Seja injúria ou seja racismo, tu vai sofrer aquela dor, né? E eu acredito que seja isso também, né, doutor? Sim. Eu acho que a questão racial, ela está voltada estritamente antes de instituições por caráter ideológico, né? Então, como já alguns pensadores
tipificaram isso ao longo do tempo, o racismo ele tem estruturas. Ele tem estruturas e ele perpassa pelo inconsciente coletivo da sociedade. E isso acaba configurando em crimes, até dentro de algumas instituições. E por isso a importância de a gente estar sempre reforçando, sempre falando e sempre reiterando esse tema. E aí também, doutor, a importância de a gente passar para o pessoal de casa como fazer quando a gente, né, está presenciando, ou enfim, a gente sabe de alguma situação. Fabrício, pode colocar ali para nós aquelas imagens rapidamente para a gente passar para o pessoal de casa e encerrar o programa? Aqui, racismo, saiba como denunciar. O primeiro passo, ligue para a Polícia Militar pelo fone 190. Caso as agressões, seja verbal ou física, e estejam acontecendo no ato da denúncia, ligar imediatamente para a polícia. A outra opção é ligar para o programa SOS Racismo no número 0800 642 0345, onde se recebe denúncia de discriminação em razão de origem, cor, raça ou religião. A partir da ligação, são feitos devidos encaminhamentos aos órgãos competentes para averiguação. A próxima, o segundo passo, seria, vamos lá, registro de boletim de ocorrência, que deve ser feito em qualquer delegacia da Polícia Militar e registrado pelo crime de injúria racial, que é o artigo 140 do Código Penal, ou racismo, que é o artigo 3º ao 20º da Lei 7.716 de 89. Neste momento, indique ou apresente provas que sustente o BO, como testemunhas, gravações e documentos. Terceiro passo, peça que a discriminação sofrida, que caracteriza como crime injúria racial ou racismo, constem no boletim de ocorrência. Doutor, seria isso? O doutor gostaria de complementar essas informações? E que procure um advogado ou um profissional especializado para que possa estar acompanhando a diligência, né? Porque muitas das vezes essa relação é tênue entre a injúria e o racismo. Com certeza. Um profissional habilitado para que possa estar acompanhando ali. E possa acompanhar e possa também dar andamento e para que seja punido, né, Perfeito, efetivamente. perfeito. Doutor, nosso tempo é curto. Muito obrigada, né, pela disponibilidade de vir aqui passar para o pessoal esse assunto muito importante para a gente. Eu que agradeço. E ao pessoal de casa, o nosso muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.